Olá, bem-vindos, boa noite. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre terapia de vidas passadas com crianças. Sejam bem-vindos, aqui é nosso espaço de debate, de conversa, de estudo sobre terapia de vidas passadas. E hoje a gente vai estar conversando um pouquinho sobre o trabalho que eu desenvolvo com crianças. Deixa eu só convidar de novo o pessoal para entrar, que teve uma falhazinha técnica aqui. Pronto. Então, gente, esse é o meu livro sobre TVP com crianças, o Era Uma Vez. Né? Ele foi publicado em 2009. E desde que eu publiquei o Era Uma Vez, e antes já, eu tenho tido muito retorno, né, sobre o estudo com crianças, sobre o trabalho com crianças. Eu escolhi seguir por essa linha com esse livro. Não trabalho só com crianças, trabalho com adultos, né? Mas eu escolhi desenvolver um pouco mais o trabalho com crianças justamente pela questão da rapidez do retorno com a criançada, né? O quanto a terapia de vidas passadas é eficiente, né, nesses casos. Inclusive, eu já atendi casos bem delicados, né? Casos de depressão, de tentativas de suicídio, né, de crianças que estavam bem desarmonizadas quando chegaram no consultório e que tiveram um retorno muito rápido, muito eficiente e mais ágil ainda do que já costuma ser a ludoterapia, né? Então, nesse sentido, por isso eu resolvi investir nesse trabalho, porque eu acho que vale muito a pena, tanto para a criança quanto para a família, né? Uma coisa que eu queria falar hoje sobre o trabalho com crianças é justamente o quanto ele é sistêmico, o quanto quando a gente atende uma criança, a gente está atendendo a família inteira, né? Então, nesse sentido, muitas vezes eu recebo tanto a criança quanto os pais, né, pro trabalho, até em separado, né, atendo a mãe, o pai e a criança, porque isso quem é pai e quem é mãe sabe. A criança, qualquer desarmonia que tem em casa, qualquer problema que tem em casa, ela é a primeira a sentir, né? Ela é como se fosse uma esponjinha, né? Então, nesse sentido, para fazer o trabalho com TVP, eu começo usando recursos de ludoterapia, né? Brinquedo, videogame, bichinho de pelúcia, né? Tem até a Mila aqui que costuma participar das sessões comigo, que é a minha foca, que está na capa do livro, né? A criançada gosta muito de brincar com ela. E bichinhos assim é bom porque a gente acaba criando um espaço para a criança projetar, né, o que ela está precisando falar, o que está difícil para ela falar. Às vezes, com um bichinho, ela tem mais facilidade de se expressar. Até uma época eu atendia em casa, então até usava os meus gatos, né, para isso. E as crianças adoram. E eu costumo usar bastante videogame também, né? Porque, principalmente as crianças mais velhas, de 9, 10 anos, não adianta a gente ficar muito no brinquedo, né? Se for com videogame, vai mais eficiente. E o fato de eu jogar também ajuda bastante, né? Porque eu posso ir usando no jogo recursos para entender como a criança vê o mundo, né? Nesse sentido, eu também recebo muitas crianças que vêm amigos imaginários, né? Que na TVP a gente não vai considerar como amigo imaginário, a gente vai considerar como amigo real, né? Seja um espírito desencarnado, seja o mentor da criança, o anjo protetor dela, seja o obsessor, né? Então, esse amigo imaginário já pode estar mostrando muita coisa pra gente, né? Um caso que eu lembro muito sobre crianças, sobre atendimento que eu fiz, foi um menininho que ele tinha recorrentes tentativas de suicídio, né? Inclusive, algumas vezes eu precisei ir até a casa, né, intervir mesmo quando ele estava em crise, né? E esse menino, a gente trabalhou juntos 15 vidas dele, né? E nessas 15 vidas, em 7 ele tinha cometido suicídio, né? E depois que eu terminei o tratamento com eles, nunca mais teve nada, nunca mais precisou de medicação. Óbvio que o psiquiatra foi acompanhando o tempo todo, né? Tá ótimo, tá super saudável, já tá crescendo, né? Então é por isso, fundamentalmente, que eu escolhi trabalhar com crianças, porque o resultado é muito rápido, é muito mais direto ao assunto, né? E é uma coisa muito rica de assistir, né? É um vínculo super gostoso, eu adoro criança, né? Trabalho com muito prazer com elas.
É muito legal. Bom, vou ver que perguntas que vocês estão fazendo, né? Quem quiser perguntar aqui pelo Ustream mesmo, é só perguntar aqui do lado, só logar. E eu vi que tinha uma aqui no Face, deixa eu ver. Tenho 30 anos e amo um homem que tem 30 anos a mais. Dei um filho para ele quando ele fez 50 anos, mas nunca consegui me casar com ele. Tá. Bom. Oi? Nesse caso, a pergunta que ela fez, né, seria interessante trabalhar em TVP qual o vínculo que essa pessoa tem com esse homem, né? Por que que eles estão tendo essa relação, qual o histórico que eles têm e qual é o impedimento, né, deles ficarem juntos, né? Isso é o que mais costuma acontecer em relação a isso. Sobre as crianças, aqui no livro, até nos desenhos, eu contei a história do Rafael e do Aruan, né, que são as duas crianças que fizeram esses desenhos, né, aqui em cima o Aruan e aqui embaixo o Rafael, né, e o Rafael, especialmente esse desenho aqui de baixo, mostrava muito o contato que ele tinha com os espíritos, né, o contato que ele tinha com o mundo astral, espiritual, né. Inclusive, deixa eu mostrar aqui para vocês, o Hugo está aqui, quer dar um oi? Deixa eu virar a câmera. E essa é a Mandala, nossa gata, e a Isis também. Hoje a gente está no escritório. Outra coisa importante sobre as crianças é que muitas vezes elas não costumam contar o que elas estão vendo para os pais, para a família, para os profissionais da escola que estão ajudando, porque elas ficam com medo de serem maltratadas ou de serem desacreditadas, né? Das pessoas não entenderem o que ela está falando, né? Então, só nesse sentido, para ela vir para a TVP já é um grande alívio, né? Porque ela pode falar com a tia Camila louca que ouve tudo que ela está falando e acha normal, né? Então, nesse sentido, eu lembro muito de outro baixinho. Inclusive, é muito comum eu receber criança menino, né? Apesar de eu adorar a menina, para o consultório vem muito menino. E teve um menino de 9 anos que era uma criança super inteligente, né? Mas a gente foi tratar a questão de enurese, né? Ele fazia xixi na cama, né? E veio que aí é muito interessante, né, quando a gente trabalha com criança, porque quando ela entra em regressão, e a regressão é super rápida, né, o que a gente leva meia hora, 40 minutos com adulto, a criança vai em 5 minutos. Esse menino falou que ele era um proprietário de uma fazenda de gado, todo chique, né, todo empolado, né? E esse proprietário, esse fazendeiro, ele tinha um rival, e esse rival queria destruir o trabalho dele, né? E por isso ele tinha o xixi na cama, porque ele ficava com medo do rival que vinha no quarto dele à noite, né? Depois que a gente fez isso, ele nunca mais teve nada, né? A Naninha está perguntando aqui, Camila, eu tenho problemas com meu filho de 19 anos, sentimentos de raiva, mágoa, brigamos muito e não consigo... Ela deve estar escrevendo o resto. Eu trabalho muito com adolescentes também, inclusive uma pediu para mandar um beijo para ela, mando com muito prazer. Estelinha, um beijo para você, querida, né? Muito carinho para você. E uma coisa que eu costumo fazer muito com o adolescente, em primeiro lugar, no caso dela é um adolescente mais grandinho, né? Já é adulto. Mas com o adolescente eu costumo, em primeiro lugar, entrar no mundo dele, né? No caso dessa que eu estou falando, ela era fãzaça do Roupa Nova, né? Então a gente ouvia Roupa Nova na sessão dela, né? Então eu sempre costumo adaptar a linguagem, né, para o que o adolescente entende, para o que faz parte do mundo dele e tal. Ela falou, não consigo ter um relacionamento duradouro na vida amorosa. Esses conflitos com o meu filho podem interferir na vida amorosa? Podem. Inclusive, nesse caso específico, pode ser, né, que exista uma inversão de papel, coisa que é muito comum acontecer com filhos. Por exemplo, os dois terem sido marido e mulher em vida passada, em vez de mãe e filho, né? Quando tem essas trocas, é comum ficar uma vibração estranha na casa, né? Principalmente quando a criança cresce, né?
uma vibração mais de como se ele visse namorados da mãe mais como rivais, né, do que como padrastos, né? Então, nesse sentido, é muito interessante fazer a harmonização. Como que a gente faz essa harmonização? Na regressão, a gente mapeia a história do que aconteceu, né? E quando a gente mapeia essa história, a gente primeiro entende, né, todo o conteúdo. Então, supondo, os dois foram marido e mulher e foi um casal feliz, né, vamos dizer. Um primeiro trabalho que a gente vai fazer vai ser trazer essas vidas passadas para o consultório, desdobradas, como se fosse um espírito, né? E conversar com essas vidas passadas para entrar em acordo, em acordo com o atual, né? Com a situação que a gente vive hoje, né? Então, no caso, porque assim, as vidas passadas, elas continuam existindo junto com a gente num espaço-tempo delas, né? Então, muitas vezes a gente tem que trazer isso para o presente, até para elas entenderem que elas são vidas passadas nossas, porque senão parece que é uma coisa fora, é outra pessoa, né? Quando tem esse entendimento, é comum, primeira vida, falar, mas eu não quero ser mãe dele, ele é meu marido, né? Como assim, mãe dele, né? Então, a gente tem que fazer esse trabalho de conscientização, né, de harmonização com a vida atual. Quando isso é concluído, tanto na sessão quanto num pós-atendimento, que é feito pelos mentores, né, tem todo um trabalho no astral também, além da sessão, naturalmente a energia da casa vai mudando e a relação vai mudando, né? Inclusive a Estela comentou lá no grupo, né, que ela tinha problemas de relacionamento com o pai e esses problemas foram resolvidos, né? Muita gente se preocupa, mas a criança ou adolescente não vai ficar impressionado com o que ele vê, não vai ficar chocado, a relação não vai piorar, né? Será que vai ser bom a pessoa ver isso? Normalmente, óbvio que é impactante, né, mas em consultório isso é minimizado o máximo possível. E por mais impactante que seja, aquela energia de rivalidade é trabalhada e a partir disso é possível construir, né, uma relação de amor, de afeto no hoje, né. No caso dela foi bem interessante que em uma vida que a gente viu que foi super difícil, né, entre ela e o pai, quando ela chegou em casa, até dei uma força para ela fazer isso. Ela chegou em casa, o pai estava vendo TV, como sempre. Ela chegou, foi deu um beijinho nele e falou, te amo, pai. E ele, branco de susto, né? Como assim? Meia hora até ela estava brigando comigo. E aos poucos eles foram conseguindo refazer a relação deles. É um processo sempre muito bonito de assistir. Deixa eu só dar uma olhadinha no nosso tempo. Bom... Ela está perguntando se os dois têm que fazer, né? Se é necessário que os dois façam. Só um minutinho já responda, deixa eu só dar nosso intervalinho para a gente poder colocar no YouTube depois. Já volto, gente, um minutinho.